Então, você quer melhorar a sua ereção? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar como. Hoje a gente vai te dar 7 dicas de como você pode fazer para melhorar a sua ereção agora, tá? Coisa rápida. Primeira grande dica: evite ou corte o carboidrato. Exatamente, o açúcar, ele acaba fazendo com que ocorra um enrijecimento vascular e dificulte a passagem do sangue para dentro do seu pênis. Isso faz com que sua ereção piore e caia. Você não quer isso, você quer recuperar ela e ficar com ela ainda melhor. Então, corte o açúcar. A partir de agora, zero açúcar, coca zero. Tudo que você puder evitar de açúcar vai fazer com que você recupere a sua ereção de forma extremamente rápida. O legal é que você consegue ver isso de forma extremamente rápida ao você começar a fazer esse corte. Eu recomendo que você não faça de forma abrupta, ou seja, não corte tudo de uma vez, porque senão você pode passar mal. A maioria das pessoas come muito açúcar e não sabe. Então, vai cortando devagar, vai diminuindo e vai vendo a qualidade da sua ereção melhorar. Dica número 2, fundamental também, evite a gordura. Muita gordura, ela pode alterar o seu colesterol. Aumentando o seu colesterol, pode começar a formar formas de placas de gordura no interior do seu vaso sanguíneo. Isso acontece quando a gente ocorre um infarto. O infarto nada mais é do que uma obstrução na passagem do sangue, só que na região ali do coração. Não é isso que você quer, né? Então, a gente sabe que os vasos que primeiro vão se comprometer são os vasos periféricos. Então, a gente está falando aí dos vasos penianos. Então, se você começar a cortar esse açúcar e começar a cortar a gordura, você vai evitar essa formação dessas placas e vai recuperar de forma rápida essa sua ereção. É importante entender o seguinte: depois que é formada essas placas ali dentro do vaso, você vai precisar realizar um procedimento para poder tratar isso daí. Mas você consegue evitar que essa placa ela cresça ainda mais e mais rápido. Então, com isso você consegue ajudar com a terceira dica, que é faça exercício físico. Então, qual tipo de exercício físico que você consegue fazer para melhorar mais? Qualquer tipo de exercício aeróbico, né? Você vai fazer aí a corrida, vai fazer caminhada, vai fazer natação, né? Principalmente aí no Rio de Janeiro, esse período agora bem quente, extremamente recomendável, tá? Isso vai fazer com que você consiga circular bem o sangue na parte inferior do organismo, fazendo com que você consiga jogar mais sangue para a região do pênis. Isso não vai acontecer em um processo de um dia para o outro, mas em questão de 7 dias, normalmente, quando a pessoa pega bem pesado ali nos exercícios, ela já começa a ver resultado, tá? Lógico, um passo acaba se entrelaçando com o outro. A dica número 1 com a dica número 2 com a dica número 3, tá? A dica número 4, que eu acho que aqui é fundamental para você conseguir chegar num objetivo que você quer chegar, que é ter aquela ereção de 100%, é avaliar o seu libido. Exatamente. Primeiro, o que é libido? Libido é a vontade de ter a relação sexual. Muitos homens confundem o libido com a ereção. Eu sei, parece meio confuso, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Vamos lá, vamos por parte. E aí eu vou explicar para você, você vai entender. O libido é quando o homem tem a vontade de querer ter a relação. Pode acontecer de ele ter a vontade de querer ter a relação, mas não conseguir ter a ereção. E aí a gente tem um caso de disfunção erétil, ou seja, a gente tem um problema na ereção. Pode acontecer também de ele ter a ereção, mas não ter a vontade de ter a relação, né? Então, ou seja, tá com libido baixo. Isso já é uma indicação de que seu problema talvez não seja tanto vascular, e sim um problema hormonal. Com isso a gente consegue visualizar nossa quarta dica, que é fazer o exame de sangue e verificar o seu libido. Através de um exame simples de sangue, verificando ali suas taxas de testosterona, a gente já consegue eliminar essa possibilidade ou estabelecer que é esse realmente o problema e traçar o seu tratamento. Com isso você consegue, normalmente demora um pouquinho mais, caso seja reposição hormonal, de 14 dias a 15 dias, 14 a 20 dias no máximo. A gente já consegue ver uma recuperação do libido e já consegue ver
o paciente voltando a querer ter a relação, voltando a ter uma vida sexual ativa em função da questão do libido, tá? Então com isso a gente fecha essas 4 dicas. A nossa dica número 5, e que você consegue visualizar rápido se está acontecendo algum problema ou não, é a pessoa pode utilizar a medicação para poder fazer a vasodilatação. Muitas pessoas me perguntam, ué, mas então é contraindicado, é indicado? Um exemplo, tadalafila, não é? Isso vai depender muito. Sim, a dica que a gente recomenda é sempre a utilização dos 5 mg diários, né? Esse daí é uma dose que geralmente não vai fazer mal à maioria dos pacientes, porém, essa é uma dica que você precisa estar passando pelo médico, para que ele possa estar te avaliando e estar recomendando para você e vendo se não tem nenhum problema de você estar utilizando, mas é extremamente importante passar por essa fase. Ah, todo mundo precisa passar por isso? Passar pela utilização da medicação? Não necessariamente. Mas e o que você vai perceber com a utilização da medicação? Você vai perceber se você já está com um problema ou não, e se esse problema é vascular ou não. Vamos lá, vamos entender só rápido e ligeiro, porque aqui é só dica rápida. Então você, digamos que tem a vontade de ter relação, não está conseguindo, toma a medicação e aí você consegue ter a relação, né? O que isso indica? Isso indica que, muito provavelmente, você tem um problema vascular. Ué, mas como assim? Sim, a medicação nada mais é do que um remédio que ele serve para poder forçar a abertura do vaso temporariamente. Esse é o X da palavra, né? Então você não resolve o problema, que são as placas de gorduras, obstruções, fibroses que se formam ali dentro do vaso sanguíneo. Mas com isso você consegue perceber se é esse realmente o seu problema ou não. Então se você tem esse problema em relação à parte vascular, basta você fazer a utilização da medicação durante uma semana, que normalmente é a recomendação que a maioria dos médicos acabam fazendo para a maioria dos pacientes. Infelizmente, isso leva a gente à nossa próxima dica fundamental, e eu acho que assim, essa é a dica de ouro, né? Essa 6ª dica ela vai ser: realize um Doppler vascular peniano. Então, você fez a utilização da medicação, você teve uma melhora da ereção, não necessariamente uma ereção 100%, mas teve uma melhora. Então, você já sabe que provavelmente o seu problema é vascular. Então, o próximo passo é realizar o Doppler vascular peniano. E aí o médico vai conseguir visualizar qual é o problema que está ocorrendo ali dentro. É uma fibrose? É uma obstrução vascular? É um enrijecimento vascular? É uma consequência da retirada da próstata? Não dá para saber. Somente fazendo o Doppler vascular peniano, o médico vai conseguir te orientar e já te encaminhar qual seria o tratamento mais adequado. E aí a gente segue para a nossa 7ª dica, que é a dica ouro e a dica final, que é, lógico, você se tratar, né? A dica fundamental. Hoje em dia existem vários tipos de tratamento. Existe o tratamento medicamentoso, existe o tratamento através de injeção. Sim, existe injeção. É utilizada a agulha de insulina e é utilizado com frequência para poder forçar a abertura do vaso. Ela pode ser também tratada em conjunto com o processo de revascularização da região peniana. Sim, existe hoje tratamento de revascularização do pênis. Isso ajuda a te recuperar a ereção, criando novos vasos sanguíneos para poder jogar esse sangue para frente e perceber que com a obstrução não estava passando, você já começa a ver uma qualidade na ereção. O legal é que muitos pacientes, normalmente, depois aí de uns 2, 3 meses, eles já até, alguns começam a visualizar essas novos vasos sanguíneos ocorrendo no pênis, e com isso eles já conseguem voltar a ter uma ereção de qualidade, tá? Isso não significa necessariamente que ele vai ter que abandonar ou retirar totalmente as medicações, tá? Isso é um processo médico e o conjunto da utilização das medicações que eu falei com a revascularização vai ocorrer somente a critério médico, tá? A nossa dica bônus que eu vou colocar aqui seria para você avaliar a possibilidade de não colocar prótese peniana. Exatamente.
Muitos médicos acabam recomendando a prótese peniana, fazem um teste simples de ereção, chamado de TEF, através da aplicação de uma medicação, e quando não tem uma boa resposta, já de início, já indicam a colocação da prótese. Bem, não estou dizendo que para algumas pessoas a prótese pode ser interessante ou não, tá? Isso vai depender da avaliação do médico, mas eu te pergunto, se alguém indicasse para você colocar uma perna mecânica sem que houvesse uma extrema necessidade, será que você colocaria? Bem, é mais ou menos dessa forma que a gente enxerga aqui na Alfa, né? A gente coloca sim a prótese quando ocorre a necessidade, mas a gente enxerga que esse deve ser o último caso, tá? Aquele estágio final onde nada deu certo, tentou revascularizar, tentou estimular, nada funcionou, aí sim a gente recomenda a prótese peniana e sim, a gente também coloca aqui na clínica, tá? A gente tem, eu sou o coordenador médico, mas a gente tem o nosso médico cirurgião urologista que coloca a prótese, tá? Aquele abraço aí, Ronaldo. Então, a gente tem também o nosso cirurgião, mas a gente tem que ser honesto e pensar no paciente, colocar essa como a última linha para que vocês possam colocar essa prótese, ou seja, evitar isso e ir em direção à linha do tratamento e não à linha cirúrgica, né? Eu acho que com isso a gente fecha nossas dicas de hoje, tá bom? Esse daí foi um panorama mais superficial, mas extremamente importante para a maioria das pessoas que apresentam algum problema relacionado à ereção, relacionado à disfunção erétil, relacionado à libido, e que precisava e precisa ocorrer essa conscientização em relação a essas pessoas. Hoje lá no nosso site a gente está disponibilizando uma revista, tá? Que é a revista Alpha Medical Center. Ela tem as explicações com mais detalhes sobre reposição hormonal, disfunção erétil, ejaculação precoce, com mais detalhes e com mais evolução para você ter uma visão ainda mais completa desse meio, que ainda é hoje em dia um grande tabu, né? Poucos médicos e poucas pessoas acabam conversando sobre isso, então essa acabou sendo a nossa função, parece que Deus nos incumbiu disso, tá bom? Então, aquele abraço, fica com Deus, tchau, tchau.